Fala galera, aqui é o Drake, e se você tivesse só 27 horas pra levar uma testemunha muito importante pra depor no julgamento de um ditador sanguinário, e tivesse que enfrentar diversos mercenários que tentam impedir isso de acontecer, o que você faria? Esse guarda-costas não tá preparado pro trabalho mais difícil de toda a sua vida. Começamos com o Michael Bryce se arrumando pra mais um dia. Ele pega o seu relógio chique e põe no pulso pra combinar com o belíssimo terno. Depois, pega duas armas escondidas atrás de um quadro, que provavelmente foi muito caro, e as coloca no coldre. Em seguida, o bacana pega a chave de um carro e o seu celular, dando um beijo de despedida na sua bela namorada, a Amélia. Então o Michael entra em um belo Jaguar, estacionado em frente à sua mansão, e parte pra missão. E essa missão é escoltar um grande negociante de armas, o Sr. Kurosawa e suas esposas, até um aeroporto. E vemos que o rapaz coordenava uma grande equipe, com direito a helicóptero e tudo. Durante esse percurso, o Michael agradece o asiático por aceitar voar uma hora antes do previsto, falando que os serviços da AAA estavam sempre à disposição. Logo eles chegam no aeroporto, onde um jatinho tá esperando o velho ricaço e o cara se despede do segurança em japonês. Depois entra no avião. Aí, os membros do time de segurança comemoram essa missão ter sido bem sucedida, e o Michael responde recitando o lema deles: chato é sempre melhor. Só que nessa hora, um tiro atravessa o vidro da aeronave e acerta bem na cabeça do Kurosawa, levando ele a óbito. Em choque, o chefe da segurança fica sem saber o que fazer, parado ali olhando sem acreditar. Assim, 2 anos se passam e vemos o Michael dentro de uma minivan. Ele tá parado olhando pro nada, mas checando um pouquinho melhor, vemos que o cara tá fazendo xixi em uma garrafa. Logo ele joga aquilo em um canto e sai do veículo, olhando pro relógio pra ver as horas. E nem de longe a joia apresentava a elegância que já teve um dia. A seguir, o segurança entra num prédio e sobe até a sala do Sr. Seifert. E a missão do Michael era levá-lo pra fora em segurança. Só que o cara tava bem doidão, como se tivesse sob efeito de tóxicos. Mas apesar disso, a tarefa corre bem e eles chegam no estacionamento do prédio. Ali, o Seifert vê o seu belo Rolls Royce estacionado e acha que eles vão fugir nele. Mas o Michael diz que seria melhor algo discreto para se misturarem com a população. Então, o leva para fora e no caminho liga para um contato, se identificando como um agente de proteção executiva, licenciado pela União Europeia. Apesar dessa pompa toda, o homem do outro lado da linha diz que sabia muito bem quem ele era, e o cara não precisava dizer isso tudo. Aí o Michael conta que precisava de uma equipe de limpeza, pois tinha acertado um francês contratado pelo sindicato do Crime Tarai quando estava subindo. Depois, pegou mais 2 na escadaria sul e um no telhado, outros 2 no beco e um no 6º andar, além do cara no elevador 3. O segurança também conta que no estacionamento embaixo de um Rolls Royce tinha uma bomba, e era melhor chamar o esquadrão antibombas. Só que nesse exato instante, a bomba explode e ele muda, falando pra chamar os bombeiros. Já na minivan, o Seifert reclama que aquele era um Rolls Royce único, feito exclusivamente pra ele, mas o segurança ignora a choradeira e entrega ao bacana o Scraps, um cãozinho que tinha tirado do poçante antes dele explodir. Aí o Seifert pega o cão, feliz, mas logo volta a reclamar, dessa vez do cheiro dentro daquela van, e o Michael o ignora de novo, indo embora dali. E passamos pra Bielorrússia, onde o presidente Vladislav Dukovich vai fazer uma visitinha ao professor Asimov. Esse professor vivia criticando o político nas suas aulas, e por isso tinha conquistado a atenção dele. E nessa visita, o ditador mostra que tinha pego a esposa e o filho do Asimov, dizendo que iria dar ao cara uma lição, atirando na mulher e na criança sem dó. Em seguida, vemos que o Asimov estava num tribunal contando aquela história, completando que após isso, foi levado para um campo de concentração, onde passou 3 anos até o presidente ser finalmente deposto. Então, vemos que esse julgamento está acontecendo em Haia, na Holanda, onde a corte internacional estava para decidir o futuro do ditador. E o mundo inteiro tá de olho nisso, porque segundo a mídia, o Dukovich foi um dos piores tiranos que o planeta já viu. Só que para ele ser condenado, haviam alguns problemas, não haviam provas físicas, e todas as testemunhas que se propuseram a falar tinham desaparecido misteriosamente. E já em Manchester, na Inglaterra, no gabinete central da Interpol, tá acontecendo uma reunião com o criminoso Darius Kincaid. A agência oferece a ele um acordo para retirarem todas as acusações e deixarem livre a esposa do cara, a Sônia, em troca do homem depor contra o Dukovich. Só que isso era muito pouco, e ele pede mais, falando que a esposa é inocente de qualquer maneira. Então, um agente se vira pra diretora Kazoria e ela dá o ok pra continuarem com as negociações. Por isso, o cara entrega uma carta com um pedido de clemência, pro júri perdoar os crimes do Darius. Só que isso continua não sendo suficiente pra advogada dele, e a mulher começa a debater. Porém, o criminoso aceita a oferta e assina o acordo, dizendo que só queria mesmo que não mexessem com a esposa. Mais tarde, a diretora Kazoria o leva até um estacionamento, onde estava o diretor assistente, o Jean Foucher, e a agente Amélia Roussel, a líder da equipe que o levaria até a Holanda. Só que o assassino diz que não precisa de escolta, pedindo que lhe entreguem uma arma que os encontraria no tribunal. Mas é claro que ninguém concorda, pois aquela equipe tática era a mais competente para esse tipo de serviço. Já sabe que vai dar ruim, né? A seguir, o Garrett, um dos agentes, se adianta e tenta dar uma de bonzão pra cima do criminoso, mas o coroa surpreende ele com uma cabeçada no nariz, e esse foi um aviso pro cara baixar a bola.
bomba. Ignorando o golpe, a diretora fala que eles tinham até o dia seguinte às 17 horas para chegar na Holanda, o que lhes daria algo em torno de 27 horas de viagem. Por isso, precisavam ser rápidos e contavam com a cooperação do Darius. E meio contrariado, ele aceita. Do lado de fora, os oficiais saem em uma comitiva de 3 carros, e o Darius fica debochando deles o tempo todo, porque os prédios ao redor eram um bom lugar para qualquer sniper. Mas os agentes ignoram as gracinhas dele, apenas o Garrett responde, falando que a área toda foi limpa para eles. Já a Amélia tá o tempo todo tensa, e o Garrett, apesar da aparente confiança, também tá bastante alerta. Logo, o que eles temiam acontece e a comitiva sofre uma emboscada. Nela, um carro-bomba explode, fazendo a van onde tá o criminoso tombar na rua. Já os demais agentes saem dos outros 2 carros e começam a trocar tiros com os vilões, mas rapidamente são derrotados. Aí, o Garrett sai do veículo tombado e começa a disparar o fuzil, e ele até consegue arrumar alguma coisa, só que logo é deslogado do servidor. Enquanto isso, dentro da van, a Amélia tenta fazer o que pode, e o Darius pega a chave das algemas. É então que a agente percebe e tenta impedi-lo, só que os vilões começam a cortar o teto da van, e ela percebe que é melhor unir forças com o cara se quiser ficar viva. Desse jeito, o assassino espera o teto ser arrancado, e sai igual o Rambo, detonando geral. Ele deita alguns dos vilões, mas recebe um tiro no joelho e se joga no chão, se virando e finalizando o cara que lhe acertou. Depois corre pra um beco e a Amélia o segue. Ela então pede pro criminoso voltar a usar as algemas, mas o cara se nega, contando que o único modo dos bandidos saberem a rota que eles estavam fazendo era se alguém de dentro da Interpol contasse pra eles. Isso deixa a mulher pensativa, e a Amélia finaliza mais um bandido, antes de decidir sair das ruas junto com o coroa. Já em um quarto de hotel, alguém da Interpol tenta ligar pra agente, e o Darius a alerta pra não atender. Ele ainda fala que os dois só podiam contar com pessoas que não tivessem envolvimento com a agência, e precisava de atendimento médico urgentemente. Então a moça tem uma ideia. Ela liga pro Michael pra pedir ajuda. Assim, antes dele atender, vemos que o número dela estava salvo como pura maldade, indicando que o término deles não foi lá dos melhores. Aí, rapidamente, a moça conta que precisava que ele levasse algumas bolsas de sangue para um endereço que iria enviar, e o segurança tenta recusar o pedido. Mas a Amélia ameaça contar os podres dele pra Interpol, impedindo o ex de conseguir de volta o seu status de AAA. Por isso, o cara resolve ajudar. Ela então avisa que ele tem menos de 3 horas para chegar em Coventry, onde estavam. Ao mesmo tempo, vemos um agente da Interpol, o Vecklin, chegando ao local da emboscada. Ele tá falando ao telefone com a Kazoria e o Jian, contando que a Amélia ainda não tinha dado notícias, e pra piorar, o Darius tinha sumido. A diretora então fica preocupada, mandando enviar reforços pra região, falando que com certeza tinha um informante dentro da agência. Ela também pede ao Jian que vá pra Raya, tentar extrair algo do Dukovic. Em seguida, manda aumentarem a segurança da Sônia em uma penitenciária em Amsterdã. E é pra lá que nós vamos a seguir, pro centro de detenção da Interpol. Lá a esposa do Darius estava presa e descobrimos que a mulher é bastante durona, tanto que ela faz a companheira de cela ficar parada num canto como se tivesse de castigo. Nessa hora, 2 carcereiros chegam com um telefone, dizendo que é o advogado da Bella, e ela atende sem paciência nenhuma. Só que na verdade não era advogado nenhum, e sim o Darius. Aí a mulher mostra irritação, dizendo que só tá ali por causa do marido. Só que o Darius pergunta calmamente como tava a vida na prisão, como se ela tivesse tirado umas boas férias. Ele também comenta sobre a Holanda ter as flores preferidas da esposa, a flor de íris. Porém, a Sônia o corrige, falando que as suas flores preferidas eram tulipas. Irritada por ele nem saber disso, a mulher reclama mais um pouco, até que escuta o coroa gemer, pois o cara tava tirando a bala da perna. Então, a Bella pergunta o que houve e ele desconversa, dizendo que tava tudo bem. E aí, a Sônia pede que o marido cante pra provar, e o cara canta uma música, terminando ao falar um eu te amo. Nesse instante, a ligação cai do nada, deixando a mulher muito bolada, e ela desconta no telefone. Já em Raya, vemos o Jan chegando pra conversar com o Dukovic, revelando que fez tudo o que o cara pediu. Ele deixou o Darius bastante exposto, e sob a proteção de uma agente inexperiente. Só que mesmo assim, o ex-presidente não conseguiu pegá-lo, e isso não era mais problema do francês. Aí o Jean cobra o resto da grana que tinha combinado com o Dukovic, e entrega uma caneta pro ditador assinar o acordo. No entanto, o ex-presidente pega o objeto e acerta a mão do cara, falando que tinha vindo do nada e conquistado o país, até que estrangeiros vieram e lhe tiraram do poder. Então, não iria se intimidar com qualquer um. Ele ainda avisa que pagaria o restante da grana, assim que o Darius tivesse finalizado, e ele de volta ao poder. Já em Coventry, o Michael chega até o endereço que a ex tinha lhe passado, e tem uma DR com ela. O segurança logo fala que a mulher não é nem um pouco confiável, pois tinha contado do Kurosawa pra ela, e o cliente acabou sendo finalizado. Isso significou uma queda gigante na sua carreira, pois um segurança AAA que perdia um pacote caía em desgraça. Por sua vez, a moça diz que não teve nada a ver com isso, mas como o ex a culpou e nunca a perdoou, ela teve que largá-lo. Então, por um momento, ele fica sem palavras, e vai checar quem era a pessoa que tinha que proteger. Aí, ele dá de cara com o Darius, e os dois começam a lutar, pois tinham um passado nada amistoso. O assassino de aluguel saca pistolas de vários lugares do corpo, e o segurança usa a sua incrível
incrível velocidade para desarmá-lo várias vezes. Só que os dois entram em uma luta corporal, e o Michael chuta a ferida na perna do Darius. Depois, eles apontam as armas sem querer para Amélia, que aponta a sua para eles. Rapidamente, os caras desviam as pistolas, e o segurança solta os pentes das armas, mas o coroa consegue apontar a sua para ele, dizendo que tinha uma na agulha. Só que nessa hora, ele cai desmaiado por conta da perda de sangue, e o ex-casal o põe na cama. Em seguida, o Michael reclama com a Amélia, contando que o matador de aluguel tentou finalizá-lo 28 vezes, mas a mulher não quer nem saber desse passado, respondendo que se ele não desse o seu depoimento, o Duchovny seria inocentado e voltaria a ser presidente na semana que vem, e isso ela não ia permitir. Apesar dessa urgência, a mulher não podia pedir ajuda para Interpol, porque claramente existia um espião lá dentro e implora pela ajuda do ex. Ela fala que tinha alguns contatos e poderia mexer os pauzinhos para devolver a ele o status de AAA. Depois, sumiria da vida dele para sempre. Aí o Michael fica pensativo por um tempo e concorda, ouvindo a mulher falar em francês que aquilo doía e responde que não sabia muito bem a língua. Ela então fala que é uma pena e vai embora, deixando o ex pé da vida. Na sede da Interpol, a Kazuria tá falando ao telefone com o Jean, e o cara diz que não conseguiu extrair nada do ex-ditador. É aí que uma moça chega, contando que alguém tinha acessado um dos esconderijos da Interpol, e deveria ter sido a Amélia e o Darius. Então a diretora manda enviar uma equipe pro local, e o Jean ouve tudo no telefone, desligando disfarçadamente e avisando os homens do Duchovny. E isso aqui foi um mole tremendo que a Amélia deu. Se ela sabia que tinha um espião na agência, porque foi justamente para um lugar em que a localização fosse descoberta tão fácil. Mas continuando, um cara chamado Ivan vai até o prédio, levando alguns capangas, e avisa que queria a cabeça do Darius como prova de que ele realmente foi finalizado. Dentro do apartamento, o assassino de aluguel desperta e vê que tá vestindo uma roupa diferente. Ele comenta sobre isso e sobre o fato de estar usando cueca, dizendo que preferia deixar o seu soldadinho bem à vontade. Aí o Michael responde que colocou uma cueca nele, pro caso de ter que mudar o cara de roupa novamente, pois não queria ver aquela coisa pendurada. É nessa hora que o telefone toca e o segurança percebe que estavam com problemas, pois aquele era um protocolo da Interpol. Primeiro eles ligam e se ninguém atende, invadem o local. Então, os dois se preparam para fugir, e o matador pergunta da agente Amélia, ouvindo que ela foi embora e respondendo que era uma pena, pois gostava dela. O Michael ignora o comentário e fala pro Darius ficar atrás dele o tempo todo, pois era o responsável por mantê-lo vivo. O assassino então debocha, bolado por ter que ficar com as mãos presas e desarmado. Logo os dois saem do AP e chegam numa escada. Ali, homens armados estavam aguardando, e o Michael decide que é melhor irem por outro caminho. Só que o Darius não dá ouvidos a ele e ataca os rivais, finalizando os caras com as próprias armas. Depois, ele salta até o andar de baixo e finaliza mais um, debochando do fato do guarda-costas não ter feito nada. E agora há pouco ele não tava tirando uma bala da perna, pelo visto já tá curado. Ele tá até pulando pelas escadas. Mas enfim, os tiros chamam a atenção da polícia e eles invadem o prédio. Por isso o Michael fala que preferia evitar os disparos. Aí, os dois correm pra cima e chegam no telhado. Lá eles se veem encurralados e só tem uma alternativa: pular e cair dentro de uma caçamba de lixo. Relutante, o segurança vê o mais velho se jogar e quicar dolorosamente até cair na lixeira. Em seguida, ele se joga também, mas vai se pendurando igual ao Homem-Aranha e termina num pouso muito mais suave. Dali, a dupla vai até a minivan e fogem do local. Então, os dois começam a se provocar, e o guarda-costas fala que estudou sobre o assassino e sabia que o pai dele também era um criminoso. Por isso, o Nick Fury decidiu seguir os seus passos. Aí, o Darius, não querendo ficar atrás, diz que nem precisou estudar sobre o rival para saber que ele sempre sonhou em ser policial, mas descobriu que não dá pra ganhar grana de verdade com isso, e entrou pra CIA, onde aprimorou as suas técnicas. A seguir, entrou pro ramo privado e ganhava a vida comandando aqueles engravatados. Ignorando essas palavras, o Michael manda ele deitar o banco pra não ser visto, e o cara obedece, encontrando a garrafa cheia de urina, dando risadas e dizendo que ali atrás estava muito fedido. Já na central da Interpol, a diretora e o Jean interrogam a Amélia, pois as câmeras de segurança identificaram o carro e o Michael. A oficial então responde que não tinha mais o que fazer, porque tá claro que a agência não era confiável. Só que a Kazuria não quer nem saber e coloca a jovem de licença, retirando o seu distintivo e a sua arma. Isso frustra a agente, e ela fala que o Darius iria chegar em raia de qualquer jeito. Ele só não chegaria caso o cara e o Michael se finalizem antes. Depois sai. Do lado de fora, ela ainda tá espumando, e o Jean se faz de bonzinho, perguntando se o Michael realmente é confiável, e ouvindo que sim. Então, o cara fala pra moça não se preocupar que ele convenceria a Kazuria a reintegrá-la na força-tarefa. Agradecida, a jovem vai embora, e o homem aproveita pra passar a placa da minivan pro Ivan. Longe dali, o guarda-costas resolve abandonar o veículo, dizendo que a essa altura, as autoridades já tinham a sua placa. Depois, entra no estacionamento de uma pousada, pra roubar um carro mais discreto. E lá, saca um equipamento pra arrombar o carro, mas o Darius simplesmente quebra o vidro, machucando a mão. Aí, o Michael reclama que esse método não é nada usual, comentando do sangue escorrendo do assassino. Só que o Darius rebate, falando que pra quem trabalhava finalizando as pessoas, o cara tinha
muito problema com sangue escorrendo, e dessa vez é o guarda-costas que rebate, dizendo que não finaliza ninguém, e o seu trabalho era exatamente o oposto, ele mantinha as pessoas vivas. Então, o mais velho debocha, lembrando do Hector Ramirez, um antigo aprendiz que foi finalizado pelo Michael. Então, o segurança se justifica, lembrando que só atirou nele porque o cara tava tentando enforcar o seu cliente. Ele ainda conta que como era um agente AAA, aquela era a sua missão prioritária. Depois liga o carro e eles saem dali. No entanto, o Darius tinha registrado que ele falou que era um agente AAA e pergunta o que aconteceu. O cara então desconversa, não querendo entrar em detalhes, e devolve a pergunta, questionando como um assassino de aluguel profissional foi preso. Desse jeito, o Darius conta que estava em Genebra, fazendo um servicinho, quando recebeu uma ligação da esposa. Ela tinha sofrido um acidente e estava no hospital. Logo ele largou tudo e voou para a cidade do México. Chegando lá, foi direto ver a Sônia e foi surpreendido por 20 agentes o aguardando, pois aquilo tudo foi uma emboscada. Em seguida, revela que tinha escutado a DR do ex-casal no apartamento. O assassino também comenta que a Amélia deixou o namorado porque ele é chato e reclamão, e o Michael responde que não foi abandonado, coisa nenhuma. Depois, rapidamente muda de assunto. Ele questiona quantas vezes o Darius já recebeu um tiro, e o mais velho fala que perdeu a conta. Aí ele devolve a pergunta e o guarda-costas diz que nunca foi atingido, mas o assassino sabia que isso não era verdade, pois o coroa o acertou em Praga. Então, o Michael tenta dar uma desculpa, dizendo que aquilo só pegou de raspão, e o Darius se recorda que na ocasião tinha a mira perfeita, mas acabou errando o tiro porque uma pedra o atrapalhou. Os dois então começam a discutir sobre encarar a vida de peito aberto, e o criminoso fala que a vida vai fazer a gente sangrar, mas é só colocar um curativo e seguir em frente. Aí o segurança brinca, dizendo que o cara devia escrever uma poesia, e o Darius ri. Depois começa a cantar, deixando o Michael entediado. Por isso, ele tenta ligar o rádio do carro, mas não consegue e começa a cantar também para abafar a voz do companheiro. Enquanto isso, o Vecklin vai até a prisão da Sônia, querendo informações que pudessem ajudar a achar o marido dela. Só que a mulher enrola, e o cara fala que sabiam que ela tinha recebido uma ligação do Darius, porque falaram com o seu advogado. Aí a Bella continua enrolando, contando que esse advogado era um vacilão, e ficava contando pra ela sobre colocar brinquedos de crianças no fiofó da esposa. Então, o Vecklin insiste em manter o foco, dizendo que aquilo era pro bem do Darius, e a mulher ri, dizendo que ninguém no mundo é capaz de finalizar o marido. Por isso, o agente percebe que não arrumaria nada por ali, e se levanta pra ir embora. Só que a Sônia o pede pra esperar, e o cara pensa que ela lhe daria alguma informação importante. Mas não, a Bella só queria xingá-los mesmo. E aí, o oficial sai, deixando a Sônia tão feliz que ela dá 5 minutos pra companheira de cela descansar do castigo. Longe dali, o Ivan encontra a minivan e entra na pousada pra ver as câmeras de segurança. Só que o gerente se recusa a mostrar e o vilão o obriga. Mas antes de ver qualquer coisa, um capanga avisa a ele que captaram um sinal. Enquanto isso, o Darius descobre que eles estavam indo pro oeste e deveriam estar indo pro leste. Só que o Michael conta que assim seria mais fácil despistar os vilões. Então, o coroa pede pra ir ao banheiro e o segurança sugere ele usar o cantil com whisky. Porém, o assassino fala que seu berimbau não entra ali e convence o cara a encostar. Aí, ele finge que tava fazendo o número 1, esperando o Michael se distrair pra vazar. Por isso, o guarda-costas vai procurá-lo. Porém, o mais velho tava bem ali esperando pra roubar o carro. Só que o segurança tá sagaz e sacou o que ele ia fazer, o rendendo antes do cara ligar o veículo. Nessa hora, 3 bandidos surgem e começam a atirar neles, obrigando os dois a se protegerem. Nisso, o carro é atingido várias vezes e começa a pegar fogo. O Michael então devolve os disparos, mas não acerta ninguém, e o Darius questiona qual era o plano. Só que como o segurança demora muito pra responder, ele puxa uma arma mesmo com as mãos algemadas e diz pra atirarem no 3. No entanto, atira antes de terminar a contagem, deitando os vilões com tiros certeiros na cabeça. Aí, quando tudo parecia seguro, o carro explode e os joga longe. Por sorte, ninguém se machuca, apenas o telefone celular que o Darius carregava fica danificado. Vendo aquilo, o Michael fica muito bolado, porque provavelmente foi assim que eles o encontraram. Ele ainda fala que não entendia como o Nick Fury não foi pego antes, já que dava esses moles, e o maluco rebate, contando que diferente dele, não perdia tempo planejando e deduzindo, só fazia. Então, o Michael joga a chave das algemas pra ele, e foca apenas em sair dali. Os dois logo andam em direção à van dos bandidos, quando as armas que estavam dentro do carro em chamas começam a disparar. Por isso, eles se jogam no chão e veem um dos projéteis ir em direção à van dos vilões e explodi-la, deixando eles a pé. Mais tarde, os caras estão andando por um pasto e o coroa diz que já pediu desculpas pelo telefone, tentando puxar algum assunto com o segurança. Ele começa a falar da relação do cara com a Amélia, dizendo que o guarda-costas, no fundo, só aceitou aquela missão pra reconquistá-la. Aí o Michael nega, mas o assassino continua insistindo nessa teoria, dizendo que a agente era igual a Sônia. Ele conta que uma vez, a esposa cortou a sua orelha e depois a costurou de volta. E isso foi uns 2 dias antes deles resolverem ficar juntos. Essa história chama a atenção do Michael, e ele pergunta como o casal se conheceu. Então, o coroa conta que estava num bar em Honduras, pouco depois de realizar um serviço, quando viu uma garçonete ser assediada por uns caras. Logo ele se levantou
voltou para protegê-la, mas isso nem foi necessário porque a mulher detonou todos eles. Aí, ao ver aquilo, instantaneamente o Darius ficou apaixonado. De volta ao presente, o Michael fica impressionado com a história, brincando que ela daria uma boa mãe no futuro. Nessa hora, os caras veem uma van vindo, conseguindo carona até Amsterdã. Só que tinha um problema. Amsterdã é onde a Sônia tá presa, e com certeza teria muita gente procurando pelo Darius. Ele fala isso pro guarda-costas, mas o cara diz que tá tranquilo, pois tinha um esconderijo lá. Aí o Coroa, sempre com o seu jeito debochado, pergunta se era lá que tá guardado o jaguar do Michael, e ele xinga enquanto entra na van. Só que lá dentro estavam um monte de freiras, que ficam horrorizadas com o xingamento. Já o Darius é extremamente simpático, e ganha o carinho das irmãs, até mesmo cantando com elas. Enquanto isso, o Ivan chega no local da explosão e avisa ao chefe que os caras fugiram, e o Dukovich fica tranquilo, porque o Ivan sempre encontrava as suas vítimas. Só que um capanga questiona o ditador o que aconteceria se o Ivan falhasse, e ele responde que acionaria o plano B. Pela manhã, o mais velho e o segurança chegam em Amsterdã, e o Michael comenta sobre um assassino profissional ter feito amizade com as freiras. Aí o cara responde perguntando o que era melhor, ser o homem que finaliza caras maus, ou o que os protege, jogando uma indireta pro guarda-costas. Mais tarde, eles pegam a barca, e o segurança questiona se o Darius realmente achava que era um dos mocinhos. Nesse instante, o cara conta que quando tinha uns 15 anos, um homem invadiu uma igreja com um pé de cabra e finalizou brutalmente o pastor, deixando o seu corpo no altar para que fosse visto por todos. O Darius ainda continua, falando que na Bíblia tá escrito que não se deve cometer vingança, e sim esperar que Deus julgue o criminoso. Contudo, ele não queria esperar isso acontecer, e foi pessoalmente finalizar o assassino. Por isso, se considerava assim um dos mocinhos. E vemos que ele tatuou pássaros voando atrás da cabeça, como tinha acontecido na cena do crime, e isso indica que a ocasião havia sido muito importante para ele. Aí o Michael questiona porque um dos mocinhos se envolveu com um malvado como o Dukovich, e o cara responde que não sabia dos podres dele, perguntando se o segurança conhecia os podres de todos os clientes. Então, o Michael responde que não, mas completa que diferente dele, não decidia se os clientes iam viver ou morrer, e o Coroa fica calado. Pouco depois, eles chegam em Amsterdã e vão até o esconderijo do Michael, só que o guarda-costas não acerta a senha para entrar, e começa a tentar arrombar o lugar. Ele conta como ali é bastante seguro, mas o Darius simplesmente entra lá e o abre por dentro, como se fosse bem simples. Dentro do local, havia uma foto do Michael com a Amélia, felizes, e o Coroa debocha disso, mas o segurança ignora e vai se equipar enquanto o assassino toma um banho. Longe dali, o advogado de defesa do Dukovich pede pra juíza não deixar o Darius testemunhar, porque ele é um criminoso e faria qualquer coisa pra se ver livre. Só que o advogado de acusação diz que não era o assassino que ficaria livre em troca do testemunho, era a sua esposa. E ouvindo isso, a juíza decide deixar o cara testemunhar, dando 4 horas pra ele chegar ali. Nessa hora, o Michael liga pra Amélia e ela conta o que estava acontecendo, pedindo pro Ace se apressar. Só que ele não tinha ligado por isso, e sim porque achou que aquele seria um bom momento pra dizer que a perdoava. Porém, enquanto ele tá todo meloso esperando que a moça se derretesse, ela fica ebolada, dizendo que não fez nada pra ser perdoada, e desligando na cara dele. Sem graça, o guarda-costas vai até o banheiro chamar o Darius, mas vê que o cara fugiu pela janela, e vai atrás. Logo, ele encontra o assassino, comprando tulipas pra levar pra esposa. E apesar do que você possa pensar, o segurança não chega nele, e fica só observando de longe. Assim, o Michael segue o mais velho, se livrando de vários capangas do Ivan, que surgiram pelo caminho, e estavam tentando se aproximar do alvo sorrateiramente. Depois, ele vê o Darius entrando em uma torre do relógio, onde deixa as flores à vista, e a Sônia fica maravilhada, olhando de dentro da prisão. Aí, o matador desce as escadas, mas é surpreendido por um dos bandidos. Só que o Michael aparece e o finaliza. Ele então reclama do Coroa ter ido até ali, e conta sobre os capangas que derrubou no caminho. O Darius demonstra ter visto tudo, mas mesmo assim agradece a ajuda e justifica o fato de ter ido até o relógio, pois queria fazer uma surpresa pra esposa. Ele até fala que o Michael também faria isso pra agradar a Amélia. Então, eles voltam a tocar no assunto da relação fracassada, e o segurança comenta que confiou na mulher porque estava apaixonado, mas ela lhe traiu, tendo exposto o Kurosawa. Aí, ao ouvir esse nome, o assassino cai na risada. Depois, conta que a Amélia não tinha exposto o Japa coisa nenhuma, ele quem tinha finalizado o cara naquele dia no aeroporto. A seguir, conta que havia ido até lá por conta de outro alvo, mas viu o Kurosawa, e decidiu finalizá-lo para ganhar o dinheiro pela sua cabeça. Isso deixa o Michael muito revoltado, pois aquilo tinha acabado com a sua carreira, e também com o seu relacionamento. Então, ele dá um soco na cara do mais velho e sai, falando que agora o cara tava sozinho. Dali, o segurança para em uma banca para tomar um cafezinho, e fica desabafando com o atendente, falando sobre como o Darius acabou com tudo o que mais amava com um único tiro. Nesse instante, o caos se espalha pelas ruas, pois o assassino tinha ido pra fora, e os capangas do Ivan estavam atirando contra ele. Só que o Michael não tá nem aí, e continua desabafando com o pobre atendente, que tentava se proteger dos disparos. Nessa, o pessoal da Interpol ouve os tiros e vai pro local, começando uma perseguição alucinada pelas ruas de Amsterdã. Então, do nada, o segurança resolve agir e rouba uma moto pra ir atrás do Coroa também. Só que logo
logo se choca com um carro de polícia local, chamando a atenção deles. Já o assassino de aluguel rouba um barco e começa a navegar pelos canais da cidade em alta velocidade, enquanto a Interpol e os bandidos o perseguem de carro. Aí, um dos vilões começa a atirar contra a embarcação, mas o Michael surge e atira no braço do cara. Por isso, o Ivan manda frear o veículo, querendo acertar o motoqueiro, mas ele desvia e acaba causando um engavetamento com os carros dos policiais. Enquanto isso, o Darius continua a fuga, molhando um grupo de mulheres que comemoravam em um barco. Ele também quase atropela um casal que estava se pegando, sempre perseguido pelos bandidos e policiais. Do outro lado, o Michael troca tiros com outro carro repleto de vilões e acerta o motorista, fazendo o veículo cair na água. Já o Darius decide agir e atira um sinalizador dentro do carro do Ivan, fazendo ele ter que abandonar a perseguição. Aí um meliante surge em uma ponte, segurando uma bazuca e apontando pro coroa, mas o segurança derruba ele na hora do cara atirar. Isso faz o disparo acertar um carro cheio de vilões, mandando eles pelos ares. Desse jeito, o Darius se vê livre e cumprimenta o guarda-costas, que devolve o gesto. Só que isso faz ele se distrair, e os vilões o acertam por trás, o capturando. Mais tarde, o Ivan liga pro Dukovich, informando o que aconteceu e dizendo que iria interrogar o Michael, mas o ex-presidente discorda, dizendo que precisava dele em raia caso Darius apareça, e o interrogatório seria feito pelo Goran. Aí vemos que esse Goran era um magrelo cheio de tatuagens, que interroga o guarda-costas para saber o paradeiro do Darius. Ele tenta conseguir a informação torturando o cara, mas o Michael só responde com piadinhas e tira a sua paciência. É então que o coroa surpreende os vilões e acaba com todos bem rapidinho. Em seguida, os dois estão num carro indo pra raia, quando o mais velho tenta se desculpar por ter arruinado a vida do segurança. Só que o Michael admite que a culpa foi só dele próprio, e por isso, o assassino pergunta como o rapaz conheceu a Amélia. Nesse instante, o guarda-costas conta que a conheceu no enterro de um cliente que teve um infarto por comer muita maionese. Nesse funeral, a moça estava trabalhando disfarçada junto de outros agentes da Interpol, querendo pegar o irmão do falecido. Só que um dos agentes acabou dando bandeira e causou uma confusão onde ele trombou com a mulher e eles se apaixonaram. E o Michael nem imagina que essa confusão começou, porque ele sem querer deixou um espetinho cair nesse tal agente. No presente, o Darius dá mais uma daquelas lições de vida, dizendo que se a vida te dá bosta, você faz um suco. Só que o segurança fala que não é assim que o ditado é, e eles começam uma rápida discussão. Enquanto isso, descobrimos que falta apenas uma hora pro depoimento do coroa, e a casoria tava ficando impaciente. Já o Jean fala pra Amélia que esse tal Michael não era tão confiável como ela suspeitava, querendo criar discórdia. Só que a agente percebe a mão dele machucada e começa a desconfiar que o cara fosse o X9. De volta à dupla explosiva, o segurança percebe que pra chegar aos tribunais, tinha que passar por uma armadilha feita pelos vilões, e fica desanimado. Ele sugere esquecer aquilo e voltar pra Amsterdã e salvar a Sônia, mas o Darius diz que tinham que ir em frente, pois queria se redimir por ter acabado com a vida dele. A seguir, eles decidem roubar um outro carro, e veem um Jaguar e uma minivan lado a lado. O coroa queria ficar com o esportivo, mas o segurança diz que a minivan era melhor para ser discreta, e instantes depois, ele arrebenta a cancela do estacionamento, só que perde o controle e se choca contra uma lixeira, colocando a culpa no fato do volante ser do lado esquerdo, sendo que na Inglaterra é do lado direito. E isso daqui não faz nenhum sentido. Se ele queria a minivan porque era mais discreta, como sai dirigindo assim? Será que ele achou que ninguém ia perceber uma minivan em alta velocidade, arrebentando a cancela de um estacionamento? Mas continuando, o Darius então assume a direção, e o segurança liga pra Amélia e se desculpa com ela, falando que gostaria que a mulher soubesse que a culpa toda era dele. Só que nessa hora, os vilões os encontram e começam uma perseguição. Nela, o guarda-costa tenta falar que amava a gente, mas isso simplesmente não sai. E aí, após um incentivo do assassino de aluguel, o cara quase consegue falar, mas o carro bate e ele é lançado pro lado de fora, porque tava sem o cinto. Nisso ele se levanta totalmente bem e começa a reclamar, mas não tem tempo pra isso porque os vilões surgem atirando. Assim o Michael corre pra dentro de uma estação de metrô, enquanto o Darius dirige pra longe dali. O coroa logo foge atravessando um parque, enquanto percebe que o celular do Michael ainda tava ali, e a ligação continuava rolando. Por isso, pega o aparelho e põe no viva voz, dizendo que o segurança não podia falar no momento, mas que ele amava ela. Depois, desliga. Assim, chega naqueles canais que fluem pro mar, iguais àqueles que tem no GTA. Ali, tava acontecendo uma construção, e os vilões o seguem com vários carros e uma moto, e esse motoqueiro logo emparelha com ele, mas o Darius é mais rápido, e joga a minivan em cima do cara. Depois, rouba a sua arma e o finaliza, jogando o seu corpo no chão. Aí, um dos bandidos tenta desviar do corpo e bate. Logo em seguida, o assassino de aluguel passa por uma espécie de rampa e dá um salto, ficando tudo bem porque o carrinho aguenta o tranco. Já o carro dos vilões não tem a mesma sorte e vira estampa de saudade. Depois, o último perseguidor executa uma manobra que faz o carro do coroa girar e os dois veículos ficam grudados frente a frente. Então, o tiozinho aproveita isso e volta pra rodovia, no exato instante em que um caminhão tá passando e ele acerta o carro dos vilões em cheio. Enquanto isso, o Michael entra no metrô e senta, tentando se disfarçar em meio aos demais usuários, só que os vilões o
o encontram e obrigam o cara a fugir de novo. Ele então corre pra fora, trombando com um dos criminosos e esfaqueando o cara disfarçadamente. Em seguida, corre dos tiros do Ivan até uma lanchonete. Lá o segurança se esconde na cozinha e pega um rolo pra se defender, esperando a hora em que fosse encontrado. E ela não demora muito, pois o Ivan e mais um capanga chegam. O guarda-costas então ataca os caras e joga o capanga sem nome de cara na chapa quente, se virando pra encarar o Ivan. Só que ele tá armado, e o Michael usa o outro vilão como escudo e foge por uma janela. No entanto, ele é seguido e vai pra dentro de uma casa de ferragens, onde pega um machado e acerta na barriga do Ivan, mas aquilo não finaliza o malvado, e o segurança joga martelos em cima dele. A seguir, usa uma arma de pregos pra atingi-lo, mas nada parecia deter o grandalhão, que até parecia biônico. Então, o guarda-costas vê uma corrente de ferro e a usa pra enforcar o malvado, vendo uma arma caída ao longe. Por isso, pede ajuda de um dos atendentes da loja, e ele inicialmente se recusa a se meter, mas o cara insiste e o atendente joga a pistola pra ele, e aí é game over pro Ivan. Nesse instante, o Darius chega ali com a minivan em cacos, e com ela, os dois enfim chegam nas portas do tribunal. Desse jeito, faltando segundos, o assassino de aluguel chega na sala do grande júri, vendo que a juíza já estava prestes a declarar aquele julgamento anulado por falta de provas. Então, quando senta pra depor, o Darius conta que na verdade se chama Darius Evans, e não Darius Kincaid. Kincaid era o nome do cara com quem sua mãe se casou, e o seu verdadeiro pai era um pastor que foi assassinado. Aí o Michael se lembra da história que ele lhe contou, e percebe que o homem tinha feito aquilo pra vingar o pai. Depois ele fala que em 2012, o Duchovny tentou contratá-lo pra eliminar um adversário político, mas o coroa negou porque no mesmo dia o ditador mandou massacrar uma vila, e ele não concorda com finalizar inocentes. Aí o advogado pede provas, e ele revela ter imagens do ex-presidente finalizando aquelas pessoas e enterrando os corpos. Por isso, o Duchovny faz um gesto pra um comparsa, e ele manda ativar o plano B. Em seguida, também envia uma mensagem ameaçando o Jan pelo fracasso. Ele então sai da sala disfarçadamente, mas Amélia vai atrás dele o confrontar. Enquanto isso, o Duchovny interrompe o depoimento do Darius e faz uma cena, falando que todos os crimes de que era acusado são verdadeiros, e que não reconhecia nenhuma autoridade estrangeira. Só que isso é apenas uma distração, pois do lado de fora, um caminhão repleto de explosivos segue desgovernado pra lá. Então, o veículo logo se choca com as barreiras levantadas para defender o perímetro, e explode, causando um caos no tribunal. E isso era o que o ditador queria, e ele ataca um dos guardas, tomando a sua arma. Em seguida, aponta pro Darius e atira, mas o Michael se joga na frente da bala, enquanto o ditador é contido pela segurança e levado pra fora dali. E mais uma vez, isso fazia parte do plano, porque um comparsa disfarçado ataca os guardas e leva o ex-presidente pro telhado. Lá o cara seria resgatado por dois capangas, que roubaram o helicóptero de emergências de um hospital próximo. De volta ao Darius, ele grita por ajuda ao ver o Michael ferido, mas o segurança fala pro cara deixá-lo, pois havia feito o seu trabalho, e agora era hora do assassino fazer o seu, indo atrás do Duchovny. Então, o coroa vai até o telhado. Já a Amélia, ela tá sendo sufocada pelo Gian, que tava querendo escapar a qualquer custo, mas o Michael aparece bem na hora e atira no ombro dele. Depois, a agente o coloca pra dormir com um chute e corre pro amado ferido. Enquanto no telhado, o Darius é atacado por um capanga com uma faca, mas rapidamente ele é derrotado, e o assassino começa a atirar em direção ao ditador. Ele então foge, na hora em que o helicóptero surge no horizonte, e começa a disparar contra o coroa. Logo, um dos tiros pega numa tubulação de gás, causando uma explosão. Assim, os caras pensam que o mais velho foi de base, e começam a aproximação, só que um disparo certeiro acerta um dos bandidos, que dispara a sua arma a esmo no reflexo, e acaba atingindo o piloto. Isso faz o helicóptero cair, e o Darius reaparece, deixando o Duchovny encurralado. Aí, o ex-presidente ri tentando desestabilizar o rival, falando que mesmo se finalizá-lo, o cara nunca vai ser um dos bonzinhos. Só que o mais velho devolve a risada, e fala que nem tava aí pra isso. O que importava era que o Duchovny atirou no seu guarda-costas, e o cara fica sem entender. Mas ele não tem tempo pra processar aquilo, porque o assassino o joga lá embaixo. Então, vemos as pessoas na rua reconhecendo o ex-ditador, inclusive o professor Asimov, e todos ficam felizes com a morte dele. Mais tarde, vemos o Michael falando pra Amélia que viraria guarda-costas de celebridades, pois isso era muito mais seguro, e ela responde que eles descobririam juntos, o deixando surpreso. Já o Darius vai até a diretora Casoria, perguntando se o seu acordo ainda estava de pé, e a mulher garante que sim. Depois, manda a Amélia arrumar uma algema pra ele. Em seguida, o coroa vai checar o segurança, contando sobre o que falou pra Amélia ao telefone, brincando sobre ele ter resolvido a vida amorosa do guarda-costas, e o Michael manda alguém algemar esse louco. E encerramos um tempo depois, com a notícia de que o Darius fugiu da prisão, e vemos ele abraçado com a esposa, dançando no mesmo bar onde se conheceram. Fala galera, vocês fariam o que o Darius fez pra vingar o pai? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.